Luan. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro, fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. Gurizada, está lançada a sorte do Luan. Tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o nosso central, aqui no nosso Central Grenal, né? Conteúdo sobre o Tricolor. Se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e assim tu não perde nada sobre o Tricolor. Renato falou. E aí? O que tu acha? Dá para repatriar o Luan? Luan vem pro Tricolor? Não vem? O que tu acha? Qual a tua opinião sobre isso? Vamos conversar sobre toda essa situação de Luan a partir de agora aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor, deixa o teu like, vamos conversando, vamos mantendo esse diálogo aqui no nosso Central Grenal. Pra gente começar, eu deixei uma enquete aqui na aba Comunidades, entra aqui no canal, na aba Comunidades tem uma enquete aqui, eu fiz uma pergunta lá para vocês, vocês podem votar, fiquem à vontade. Você, torcedor gremista, aceitaria o Luan de volta no Grêmio? Você concorda com a contratação do Luan no Tricolor novamente? Vai lá, comenta lá, deixa o teu voto lá. Tu concorda? Sim ou não? Deixa o teu comentário aqui embaixo também. Eu quero te ouvir, quero saber a opinião da torcida gremista. Bom, vocês viram o que o Renato disse, né? O Grêmio está trabalhando, de repente, pensando numa repatriação, trazer o Luan de volta para o Tricolor. O Luan foi revelado pelo Grêmio em 2014, num jogo contra o Brasil de Pelotas, jogo válido pelo Brasileiro, se destacou, foi ficando, Renato gostou, ficou e tá aí, fez 293 jogos, 77 gols, foi bicampeão do Gauchão, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, foi rei da América naquela Libertadores, um grande destaque. E em 2020 ele foi pro Corinthians, o Corinthians comprou 50% do passe do jogador por 28 milhões e 900, por aí, 30 milhões, salário na casa dos 800 mil reais, um salário gigante, mas chegando lá o Luan não empolgou. O que aconteceu? Caiu, o rendimento do Luan foi abaixo. Era um desejo do jogador jogar no Corinthians, porque era o clube da infância dele, clube do coração, mas não conseguiu desempenhar. A última partida dele pelo Corinthians foi em fevereiro de 2022. Imaginem. Depois ele foi emprestado para o Santos no ano passado, não conseguiu desempenhar um bom futebol também, era o comando do Lisca, se eu não me engano, o Santos estava na época. O Santos pagava 20% do salário dele, o Corinthians pagava o resto, os 80%. Também não conseguiu desempenhar e sempre treinando em separado. Faz uns 2 anos já que o Luan vem treinando em separado, jogando, sabe, no cantinho dele lá. Ninguém coloca ele para jogar. Tem gente que diz que ele é um cara, o extracampo dele é muito tumultuado, é muito complicado, mas o Renato disse na entrevista que o jogador ele é comprometido, ele faz as festas dele, mas ele chega no horário, ele é sempre o primeiro a chegar, o último a sair, é um cara comprometido dentro de campo. Não era mais ou menos o que a gente via aqui no Grêmio, que ele já não estava desempenhando um grande futebol, quando ele saiu daqui ele saiu criticado pela torcida, saiu que já era o máximo dele, que já não rendia mais, já era hora de sair. Hoje a torcida está um pouco dividida, eu vejo opiniões de querer repatriar o Luan, outros dizem que não, que já passou, já é um jogador que teve um momento dele e hoje já não consegue mais desempenhar. Por isso que eu até fiz essa pesquisa lá aqui no nosso Central, lá na aba Comunidades, e que você pode votar, porque eu quero saber a opinião dos gremistas. O Renato disse que conversou com o presidente Alberto Guerra após o jogo contra o Bahia, que eles estão vendo a possibilidade de trazer o Luan, e se todos aprovarem, né, o presidente, o Renato, claro que quer, e também o novo vice, o Antônio Brum, se todo mundo aprovar, vai para a parte financeira. Aí é uma outra questão. O jogador tem que baixar drasticamente esse salário de 800 mil no Corinthians, obviamente não tem condições do Grêmio pagar. Seria algo bem menor,
bem menor. Talvez algo com salário de produtividade, gatilhos por títulos, sei lá. Mas seria uma conversa mais ou menos nessa linha. Esses 800 mil que ele ganha no Corinthians, esquece. Aqui não teria condições nenhuma do Grêmio fazer isso. Mas pode ser a retomada da carreira do Luan, né? Treinando tanto tempo separado. Agora teve esse episódio lamentável das agressões ao jogador na última madrugada de terça-feira. Ele já sinalizou ao Corinthians que, se o Corinthians quiser fazer um acordo, até parcelar o valor que deve para ele, porque ele tem contrato com o Corinthians até dezembro desse ano. Então o Corinthians deve, ou paga o salário ou paga o resto dos salários de uma vez só para quebrar o contrato, que esse é o valor da multa. Então o Corinthians não quer pagar tudo de uma vez só, não quer quebrar porque teria que pagar tudo de uma vez só e não tem dinheiro. E o Luan também não sai porque, né, tem a questão do contrato também. Então fica preso a esse contrato tanto de um lado quanto do outro. Mas pode ser uma possibilidade do Luan retornar à carreira. Na última semana ele deu uma entrevista ao podcast do Denilson Show com o Chico Garcia, disse que quer jogar, disse que quer uma chance. O Vanderlei disse que não coloca por conta da torcida e tal. Então fica numa situação bem complicada do jogador. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor gremista. Luan de volta no Grêmio. É uma boa? Tu concorda? Sim ou não? Já há trabalhos para isso, segundo o Renato.